Convido os irmãos a ficarem atentos à leitura da palavra de Deus, Efésios capítulo 2. Muitas são as pessoas que estão falando sobre o momento que a gente está vivendo, o coronavírus. É realmente importante falar, mas considerando que muitas pessoas competentes, técnicas, que entendem da biologia, estão falando. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que muito nos interessa, muito interessa a Igreja do Senhor Jesus, que é a respeito da condição do homem, da situação do homem, da posição do homem diante de Cristo, diante da graça salvadora do Senhor. Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra é perfeita, a mensagem que ela traz é perene para as nossas vidas. Não há nada que possamos acrescentar, melhorar nessa palavra, mas pedimos ao Senhor, ó Pai, graça, misericórdia do Senhor, para que aquelas pessoas que ouvirão a exposição dessa palavra possam ser, ó Pai, aprisionadas pelo Teu amor, com laços de amor, e que a graça do Senhor, ó Pai, seja sobre cada um, de sorte que nenhuma delas venha ou possa se desprender das mãos do Senhor, e que possam, ó Pai, ouvir a Tua palavra, e que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis ao Teu querer, Redentor meu, rocha minha, em nome de Cristo Jesus, amém. Existe uma tendência muito comum de valorizar o homem, uma valorização às vezes um tanto quanto exagerada, e eu posso apresentar pelo menos dois aspectos pelos quais o homem ou ele é enaltecido, ele é valorizado, ou o homem, ele, diante de algumas argumentações, como por exemplo, de que o homem é resultado de fatores sociais, e somente isso, e quando nós dizemos isso, de alguma forma nós estamos também isentando o homem de qualquer responsabilidade que ele tenha. Então todo o comportamento inadequado do homem, toda a vida delinquente do homem, toda a vida de transgressão do homem, vai ter uma explicação no seu histórico social, no seu histórico genético, no seu legado psicológico. Ou o homem é bom na essência, ele nasce bom, ele nasce puro, ele nasce como uma folha em branco, e a sua história de vida vai sendo escrita. Esse texto é um texto muito claro. Esse texto deixa claro quem o homem é, e deixa claro também o que Deus fez para resolver a situação em que o homem se encontra. No capítulo 3, versículo 10 de Romanos, diz assim: Não há justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis,
Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A boca do homem está cheia de maldição, amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue em seus caminhos, a destruição, a miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor diante dos seus olhos. Então a apresentação que a palavra de Deus nos faz e nos traz a respeito do homem, não diz que ele é uma folha em branco e que ele nasce assim e que fatores sociais vão escrevendo nele a sua história, os seus complicadores espirituais. Também não diz que o homem ele é simples e unicamente bom em sua essência, muito pelo contrário. Esse texto aqui deixa muito claro a situação real. O homem estava morto em delitos e em pecados. O homem vivia segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós, em outro tempo, andávamos, inclinados por paixões da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós não encontramos embasamento teológico para justificar o homem por si só. O homem, com o seu conhecimento, com o seu entendimento, com as suas obras, com as suas características, com os seus atributos pessoais, ele não pode se justificar. E por isso o nosso Deus, nesse texto, ele não somente apresenta a verdadeira e a real situação do homem, como apresenta também a maneira que o homem pode sair dessa situação. Antes apenas eu gostaria de salientar alguns elementos, alguns poucos detalhes desse texto, apenas para que entendamos o quanto estamos comprometidos com Deus, o quanto estamos comprometidos com as paixões da nossa carne, o quanto estamos comprometidos com as nossas próprias inclinações. E é uma verdade bem conhecida entre o mundo cristão, e eu gostaria que você não se iludisse, porque ela é verdadeira, que você não peca simples e unicamente porque você escolhe pecar, mas você encontra-se numa situação em que às vezes não é mais possível a escolha de não pecar. Quando Davi, olhando para a sua situação, em um momento de pecado, e um salmo de confissão, ele diz assim: em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos nessa situação, nós nascemos assim, nós nascemos com esse legado, e por isso quando nós ensinamos as nossas crianças aqui, nós não as ensinamos que elas são santinhas, por serem membros dos membros das nossas igrejas, filhos dos membros das nossas igrejas. Nós as ensinamos que elas precisam ter um encontro com a pessoa do Senhor Jesus, para terem as suas vidas modificadas. Além dessa própria natureza decaída, que por si só já seria um grande complicador, mas existem alguns complicadores, alguns fatores, alguns facilitadores, para que o homem acrescente o seu estado de delinquência. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele utiliza aqui o termo curso deste mundo, e este curso deste mundo não é um campo geográfico, mas sim a história de um mundo caído. Pragas surgem, vírus surgem. Um homem que vivia 900 anos, a sua idade média foi abaixada para 120 anos, e quando a gente comemora o alcance de 100 anos de qualquer pessoa, a gente festeja muito, a gente celebra muito. E por que isso? É exatamente o sistema, a maneira como nós vivemos, não nesse campo geográfico, mas nesse sistema do mundo. Além disso, o sistema nos diz a respeito de conformidade, concordar, tomar a forma, absorver o estilo de vida e de sistema.
E nós temos uma tendência para nos adaptarmos sempre com o que Deus rejeita. Aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, muitas vezes fazem mal à nossa vida espiritual, nos distancia de Deus. E o apóstolo Paulo deixa claro, inclusive, que se o nosso Deus nos entregasse a ira, nós mesmos nos autodestruiríamos, porque a nossa inclinação, a nossa vontade é para o mal. Nós queremos o mal, nós queremos o pior, nós queremos ser delinquentes, nós queremos o pecado. E quando eu disse que um dos facilitadores é o curso deste mundo, mas eu posso dizer, baseado nesse texto, que o segundo facilitador é a própria carne. O versículo 3 deixa isso muito claro: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Observe, se nós colocássemos assim uma exposição do que foi o nosso pensamento, do que tem sido o nosso pensamento, e não somente, ou não totalmente ao longo das nossas vidas, mas ao longo desses 3 meses aí que já vencemos, janeiro, fevereiro e março, vamos imaginar que enchêssemos aqui o templo e começássemos a passar a vida de cada irmão, cada um desses meninos que cantaram aqui no grupo de louvor, e colocássemos ali uma exposição de cada pensamento que rolou pela mente de cada um deles. Certamente sentiriam envergonhado, como eu também, porque os nossos pensamentos são inclinados para o mal. Então não existe um estado indiferente. Ou eu e você estamos na condição de escravizados, de mortos, de condenados, ou estamos e estaremos libertos, por reconhecer o plano de justificação de Deus, considerando que as suas atribuições pessoais, o seu padrão moral, o seu nível moral, não traz e não tem a menor condição de trazer a você, de outorgar a você a condição de justificação. E é interessante que esse reconhecer não significa entender, porque nenhum de nós temos capacidade de entender, de compreender em sua plenitude essa graça, esse amor, esse jeito de Deus. Apesar de nós sermos quem somos, Ele nos tirar dessa situação. E o versículo 4 diz isso: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, embora toda a situação humana, o nosso Deus nos amou. E o amor de Deus é um amor totalmente diferente da configuração humana. É um amor que não depende daquilo que temos a oferecer. Estávamos num estado de nécro. O termo aqui identifica de maneira clara que é um morto em estado de decomposição. E mesmo assim o Senhor nos amou. Normalmente escolhemos amar aquelas pessoas que podem nos oferecer alguma coisa. Escolhemos amar aquelas pessoas que são bonitas, ou que são agradáveis, ou que de alguma forma nos impressionam. Mas Deus não. Deus, Ele nos ama sem esperar primeiro que haja mérito em nós. Não há mérito nenhum em mim. Não havia mérito nenhum em mim para que Deus olhasse para mim e me aceitasse como seu filho. Não existe mérito nenhum em você para que Deus olhe para você e o aceite. Até porque, por sua vontade mesmo e por minha vontade mesmo, assim como pela vontade própria do apóstolo Paulo, ele permaneceria a perseguir cristãos e a matar cristãos, enquanto o Senhor não o derrubou daquele animal e não falou com ele, não tocou com ele de uma maneira dura, não caiu para ele a ficha da responsabilidade espiritual que ele tinha. Versículo 6 diz que ele ressuscitou esse homem e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares espirituais. Essa é uma ideia de segurança. Então aquele que estava morto, aquele que estava delinquente, aquele que estava perdido, aquele que não tinha nada a oferecer,
Ele não somente o ressuscita, mas lhe dá o privilégio de trazer a esse sujeito segurança, uma segurança de assentá-lo em lugares celestiais. Quando lemos o Salmo 91, diz da segurança do salvo, da segurança do justificado pela fé. 1000 cairão de um lado, 10.000 cairão de outro lado, e tu não serás atingido. Então é muito importante quando nós olhamos para o que Deus realizou por nós, com um olhar de agradecimento, com um olhar de reconhecimento. Foi graça, foi a graça do Senhor Deus. Por isso, se hoje ouvirdes a minha voz, é a palavra de Deus, por isso, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Você que é nécro, você que é morto em seus delitos e pecados, você que ainda não teve um encontro com a pessoa bendita de Cristo Jesus, mas se hoje o Espírito Santo tocar em seu coração, é uma hora de reflexão, é uma hora de resolução, não é uma hora apenas de tomada de consciência, mas é uma hora de um posicionamento. Os dias são maus, você pode ser surpreendido pela volta do Senhor Jesus a qualquer momento, assim como pela morte, e há uma responsabilidade de olhar para o que Jesus fez e reconhecê-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Existe uma razão para que eu e você sejamos salvos. Isso é muito interessante, né? Nós não seríamos salvos pelos nossos méritos, nós não seríamos salvos pela nossa crença, nós não seríamos salvos pela nossa religiosidade, mas apenas por graça. Nós que somos crentes no Senhor Jesus, de quando em vez definimos graça como favor imerecido. Isso às vezes é um tanto quanto difícil de compreender, mas fica mais fácil de compreender quando nós exemplificamos. Por exemplo, a Bíblia nos conta, na história do Senhor Jesus, nas relações interpessoais do Senhor Jesus, encontros extraordinários. E um dos encontros que o Senhor Jesus teve foi com a mulher apanhada em flagrante adultério, que normalmente ela seria apedrejada. Mas naquela oportunidade, naquele dia, a situação, a história foi totalmente diferente, porque ela teve um encontro com a graça, e o Senhor Jesus, por graça, a perdoou. A Bíblia nos conta a história de um homem que havia vivido também uma vida de delinquência, estava na cruz para morrer. Como Satanás não é onisciente, ele tinha quase que certeza, convicção, que aquele homem entraria no inferno, e podemos dizer que as bocarras do inferno, da eternidade sem Deus, estavam abertas para receber aquele homem. Os dois que estavam uma à direita, a outra à esquerda do Senhor Jesus, xingavam Jesus, espraguejavam aquela situação, humilhavam e ridicularizavam o Senhor Jesus, até que um deles toma um posicionamento, como eu disse, não somente uma tomada de consciência, de posição, mas tem uma posição resoluta, olha para o outro e diz: olha, nós estamos aqui por crimes que nós cometemos, mas esse aí nenhum mal fez, e olha para o Senhor Jesus, sem conhecer nada a respeito de Jesus, sem conhecer nada a representatividade espiritual que o Senhor Jesus possuía, quem estava efetivamente ao seu lado, e apenas faz um pedido: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E a voz da graça surge e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. O Espírito da graça, o sentimento da graça, o corredor da graça, nesse momento, encontra-se escancarado para aqueles que são chamados, para aqueles que percebem esse chamado, para aqueles que percebem esse convite. Mas você não deve brincar com isso, você não deve levar isso como algo insignificante, ou como você vai ter outras tantas oportunidades como essa. A palavra de Deus tem um princípio eterno que diz que o meu espírito não contenderá para sempre com o espírito do homem. Não há nenhuma garantia de você novamente ouvir
essas mesmas canções que foram cantadas nessa noite, essa mesma palavra. Hoje mesmo você pode baixar a sepultura, hoje mesmo você pode ficar acometido de uma doença, e que muitos lhe comprometerá a condição cognitiva de compreender, de entender essa voz, esse chamamento. Não perca essa oportunidade. A razão única para que possamos ser salvos é a graça de Deus. E o Senhor Deus, Ele utiliza uma metodologia, uma maneira para que possamos acessar essa graça, e é a fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz também que Abraão não tinha conhecimento sobre Deus, mas essa fé, e não a fé no homem, não a fé na fé, como nós estamos vivendo muito, creia numa casca de árvore, creia no sol, creia na lua, creia em você, confie em você mesmo porque você é bom. Não é isso. A Bíblia diz, e nós lemos aqui, que você não é bom, que eu não sou bom. Se eu der margem aos meus pensamentos, se eu der margem às minhas inclinações e às minhas paixões, eu destruirei a minha vida. Então você também não é bom. Mas se você tiver fé nessa maneira, se você, a fé é a metodologia, e Abraão creu, e isso foi feito em sua vida para que ele fosse justificado. Abraão tinha menos conhecimento de Deus que qualquer um membro da nossa igreja presbiteriana em Porto Santana. Ele não conhecia Deus, mas ele creu. Deus falou com ele: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele creu nisso, ele creu em ideias mais absurdas ainda de Deus, e ele foi salvo pela fé que possuía. Você não será salvo por atributos, você não será salvo pela sua religiosidade, você não será salvo pelos dízimos, você só pode ser salvo através da fé em Cristo Jesus. E é muito importante que você entenda isso. Mas existe um propósito também. O texto diz que nós somos salvos pela graça, mas com um propósito. Porque pela graça sois salvos, versículo 8, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados, e esse feitura é um termo lindíssimo, né? Você é poema de Deus, e de repente a sua vida está tão torta, tão tomada por vícios, por comportamentos inadequados, por comportamentos que você se sente envergonhado, inclusive, de possuí-los. E quando você olha para esse texto e diz: eu, poema de Deus, nunca. Quem sou eu para ser um poema de Deus? Mas a partir da graça, a partir da fé, existe um projeto de Deus, para que você seja sim uma feitura de Deus. Nossas crianças cantam muito bonitinho. Havia um homenzinho torto, morava numa casinha torta, sua vida era toda torta, mas um dia esse homenzinho torto, Jesus ele encontrou, e tudo que era torto na sua vida foi modificado. Não importa quão torta seja a sua vida, não importa quão delinquentes sejam os seus pensamentos e os seus comportamentos, não importam os lugares mais sujos pelos quais você tem andado, mas esse é um tempo que Deus está te dando, nessa oportunidade, para ouvir essa palavra e para se posicionar. O Senhor pode transformar a sua vida torta num poema, porque esse é o propósito da sua graça, de ter estabelecido essa metodologia através da fé, para que você chegue à posição de ter boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E eu concluo essa palavra com duas perguntas. Primeiramente aos crentes no Senhor Jesus, aos membros da nossa igreja amada, presbiteriana em Porto de Santana, a cada um de vocês que se encontra em casa, aos meninos que estão aqui no grupo de louvor, aos nossos irmãos mais maduros, mas também aos crentes que estão em casa. Mas não apenas aqueles membros da igreja presbiteriana, tenho certeza que muitos outros ouvirão essa palavra, e eu quero que você responda para você mesmo e para Deus:
Deus está sendo enaltecido e honrado através das suas obras. Aquilo que você tem feito em relação àquilo que o Senhor Deus já fez por você. Deus está sendo enaltecido por aquilo que você está fazendo? Agora a segunda pergunta, meu amigo, é a você, que ainda não professa o nome do Senhor Jesus, que até gosta das músicas, que até gosta da igreja, que até tem simpatia pela igreja, que talvez até esteja sentindo saudades de congregar com essa igreja, mas ainda não tomou um posicionamento ao lado do Senhor Jesus. Então eu quero dizer, baseado naquilo que nós lemos, que você é escravo do pecado e que você está aprisionado ao sistema, mas Deus, sendo rico em misericórdia, estende a sua voz de graça para você nessa oportunidade. Você gostaria de render-se a Ele? Convido o grupo de louvor a estar aqui à frente e lerei o último texto, Deuteronômio 30, 19, diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Nós viemos aqui para cultuar a Deus, mas para te apresentar também essa verdade. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência.